Deus, glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Deus maravilhoso, né? Deus já tem falado grandemente até agora, né? Louvores abençoados. Teve um louvor, uma parte do louvor que me chamou a atenção, onde diz que tem um amor que é mais ciumento que a morte. Não é isso? O amor, não é isso, Júlio? O amor que é mais ciumento que a morte. Achei muito forte, irmãos. Qual o amor que é mais ciumento que a morte? É o amor de Jesus, né? A morte queria nos pegar, mas o amor de Jesus, que é mais ciumento, irmãos, venceu a morte, para que este amor pudesse nos dar vida e vida para sempre. Nessa noite de hoje, quero convidar todos os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Vou até esperar os irmãos acharem, né? Porque carta aos Hebreus, às vezes é um pouquinho mais difícil de achar. Mas, irmãos, está mais para o finalzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi o autor, quem escreveu, né? Mas nós sabemos que o autor celestial é o Espírito Santo de Deus, que escreveu essa carta. Então, lá para o finalzinho da Bíblia, antes do livro de Tiago, os irmãos vão procurando aí, que os irmãos vão achar Carta aos Hebreus. Glória a Jesus, e nós vamos ler do capítulo 6, nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 12. Deus tem uma palavra de ensino para as nossas vidas nessa noite de hoje. E é um ensino que muda a nossa vida. É um ensino que transforma a nossa vida, irmãos. Já recebi aqui a oração da minha esposa, né? E eu recebo em nome de Jesus Cristo. Antes de pregar, eu gostava de receber a oração de joelhos, né? Mas depois que eu machuquei o tendão do pé, eu tenho medo de me colocar de joelhos na hora da pregação e na hora de levantar dar algo errado, né? Deus o livre e arrebentar o tendão de novo. Então, mesmo recebendo a oração, crendo no Senhor, nós também vigiamos, né? Nós oramos e vigiamos também, irmãos, em nome de Jesus. A verdade é que a idade vai chegando, irmãos, aí vai aparecendo cada coisa. Nossa pastora Quitéria falando ali do óculos dela, que tem que trocar, né? Que às vezes vence, eu pensei, meu Deus do céu, quanto tempo também eu já estou evitando, né? Essa questão. Já é 2 vezes que eu vou no oftalmologista e ele fala, meu filho, você já está precisando de um óculos aí, meu filho. O olho ardendo, as letrinhas pequenas já ficando difícil de enxergar, mas Deus vai nos dando a vitória em nome de Jesus Cristo. Mas não fica não, viu, Jesus? Fica rindo não, viu, Jesus? Um dia tu vai chegar lá. Antes, irmãos, quando alguém falava para mim que já tinha 40 anos, 40 e poucos anos, quando eu tinha ali meus 20 anos, né? Quando alguém já falava assim para mim, eu tenho 40 anos, eu pensava, nossa, mas já tá velho. Hoje em dia eu já penso o contrário, né? 47 anos eu penso, não, novo demais. Hoje em dia com 60, 70 eu penso, não, ainda nós somos jovens na presença do Senhor. Porque Deus é que renova a nossa mocidade como a da águia. Não sou eu que digo, está lá no Salmo 103, depois os irmãos leem. Hebreus capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus nos diz nessa noite. Ora, para aqueles, irmãos, olha só, essa palavra é muito forte. Então eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que o inimigo não venha nos distrair, para que a gente venha entender o que Deus quer falar. Olha só. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. Pode ser que na tua tradução esteja escrito recaíram, né? Na minha está escrito caíram. E caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas, em algumas traduções, espinhos e abrolhos, é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de que coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Vou ler de novo, irmãos. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês,
do amor que demonstram por ele, pois ajudaram aos santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus é fiel nas nossas vidas. Irmãos, existem algumas passagens da Bíblia que causam um temor no nosso coração. É ou não é verdade? Tem passagens da Bíblia que causam aquela alegria, aquela fé, aquela esperança no nosso coração, que nos dá uma sensação boa. Mas, irmãos, tem passagens na Bíblia que nos dá um temor. E isso é bom, isso é importante. Porque a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o homem sábio é aquele que teme ao Senhor. Então o temor faz parte. E essa é uma das passagens da Bíblia que desde que eu me converti ao Senhor, essa é uma das passagens, irmãos, que mais provocam temor no meu coração. Agora, temor não é ter medo. Temor é um pouco diferente de medo. Temor é um respeito a Deus. Temor é uma reverência a Deus. Temor nós podemos dizer que é um amor reverente que nós sentimos ao nosso Senhor. Não é medo, né? É um respeito. Esse é o temor que nós temos que ter de Deus. E se os irmãos observarem bem, por que, pastor William, essa passagem te causa um temor? Eu vou estar lendo devagarzinho com os irmãos e os irmãos vão entenderem. Por que que essa passagem me causa um temor? Sabe outra passagem que me causa temor também? É aquela passagem que diz assim, ó: há caminhos que parecem reto aos olhos do homem, mas no final são caminhos de morte. Por que que causa um temor? Porque muitas vezes nós podemos ter a impressão que nós estamos fazendo tudo certo. Às vezes nós podemos ter a impressão que nós estamos indo pelo caminho certo, irmãos. Mas no final é um caminho de morte. Já viu aquela ilustração que tem dois caminhos assim? Que é uma forquilha, né? Que é dois caminhos. Você pode tanto ir para um caminho, como ir para o outro. Já pensou, irmãos, você ter que escolher entre dois caminhos e você ficar na dúvida? Qual caminho que eu vou escolher? E se alguém chegar para você e falar, olha, tem um caminho que é da vida e tem outro caminho que é da morte, mas se não te falar qual é o caminho, você vai ficar preocupado, né? Você vai falar, e agora, qual caminho que eu devo escolher? É igual quando nós estamos viajando, que muitas vezes nós pegamos uma estrada de terra, e aí nós não conhecemos ainda o lugar para onde que nós temos que ir, e às vezes tem essas encruzilhadas, né, que chamam, essas forquilhas também que chamam, aí você fica muitas vezes na dúvida, e agora? Tem um caminho para cá, tem um caminho para lá, para qual caminho que eu vou? Aí você já pensou, irmãos, você pegar o caminho errado? E se alguém chegar para você e falar, olha, no final desse caminho, se você pegar o caminho errado, no final desse caminho você vai morrer. Isso causa um temor, no caso, irmão. Quando você pegar aquele caminho, você ficar na dúvida, e agora? Será que eu estou no caminho da vida ou no caminho da morte? A Bíblia, irmãos, eu quero dizer que a Bíblia também fala de dois caminhos. Um caminho que leva à salvação, à vida eterna, mas outro caminho que leva à morte, que leva à condenação. A boa notícia é que Deus, Ele nos ensina a escolher certo. Ele fala, se você entrar pela porta estreita, o caminho também é estreito, mas este caminho te conduz à salvação. Mas se você entrar pela porta larga, o caminho também é espaçoso, mas esse caminho te conduz à morte. Então nosso Deus é um Deus tão bom que Ele não nos deixa perdidos. Ele nos ensina o caminho certo a andar. Só se perde quem quiser. Naquele grande dia, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar, ah, Senhor, se a pessoa estiver condenada, né? A pessoa não vai poder chegar diante de Deus e falar, ah, Senhor, eu fui condenado porque eu não sabia qual era o caminho. Deus não tem o culpado por inocente, né? Deus não vai aceitar essa justificativa, porque Deus ensinou o caminho certo para todos nós. Agora, irmãos, o preocupante é quantas pessoas, mesmo sabendo o caminho certo, que é o caminho de Deus, que é o caminho da salvação, que é o caminho estreito, quantas pessoas, mesmo sabendo o caminho certo, quantas pessoas ainda não estão escolhendo o caminho errado, irmãos? Isso é preocupante, né? Muitas vezes isso causa uma preocupação no nosso coração,
Mas é por isso que eu digo, temos que continuar orando e pregando para que essas pessoas venham abrir os seus olhos antes que sejam tarde demais. Eu sei que essa palavra muitas vezes é uma palavra mais pesada de se ouvir, porque fala de condenação. É uma palavra mais dura, mas a palavra do Senhor é assim mesmo, irmãos. A palavra do Senhor não fala só de bênçãos. A palavra do Senhor fala de consequências também que nós podemos ter se nós escolhermos errado. Agora vamos analisar esse texto comigo para vocês entenderem o que Deus quer falar. Aqui no versículo 4 diz assim, ó: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, olha só, foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, ou recaíram, né? Depende de como está na sua Bíblia. Olha só, irmãos, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Isso é muito forte. Então aqui está dizendo que existem pessoas que provaram o dom celestial, pessoas que foram iluminadas, pessoas que se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra, e pessoas que experimentaram também os poderes da era vindoura. Mas essas pessoas caíram, ou recaíram. O que é recair? É cair várias vezes. E aqui nós vamos ver o perigo da inconstância. Irmãos, uma das coisas que mais derruba a pessoa é a inconstância. É a pessoa ser inconstante. Todos nós que estamos aqui, nem sempre nós estamos bem. Às vezes nós estamos animados para ir para a igreja, animados para adorar, mas às vezes nós estamos meio desanimados. É assim ou não é? Mas nós perseveramos, mesmo quando nós estamos desanimados, nós temos que perseverar. O que é isso? Isso é constância. A constância, irmãos, é você perseverar, é você lutar, é você vencer, não só nos dias bons, mas é você vencer principalmente nos dias maus. Eu sei que cada um de vocês aqui tem suas dificuldades, na sua casa, no seu lar. Olha só, a irmã Raimunda deu testemunho, né, irmãos? A familiar dela ali, né, a filha de criação, né, irmã Raimunda, perdeu ali um bebê. Isso não é fácil. A pessoa está aqui no culto, depois de passar por isso, passar vários dias no hospital. Às vezes, irmãos aqui, alguns estão enfermos durante a semana. Às vezes um familiar teve chateação dentro de casa. Às vezes batalhas dentro de casa, mas os irmãos estão aqui. Por quê? Porque os irmãos são constantes. Tem pessoas que são constantes quando tudo está bem. Mas na primeira luta, no primeiro sinal de luta, irmãos, desiste. Aí perde a bênção do Senhor. Os irmãos vão entender por que perdem a bênção. Então aqui está falando de pessoas que foram abençoadas, que experimentaram das coisas boas de Deus, mas caíram. Agora aqui está falando, irmãos, é impossível que sejam reconduzidas ao arrependimento. Aqui já está falando daquela pessoa que já chegou a um ponto, irmãos, que já caiu até certo ponto, assim, a pessoa ainda tem chance de voltar, chance de arrepender, mas chega um ponto, irmãos, que pode se tornar um caminho sem volta. A Bíblia fala da apostasia. Sabe o que é apostasia? É o abandono deliberado da fé. É abandonar a fé. Então muitas vezes a pessoa vai ali caindo, muitas vezes volta para a casa do Senhor, cai de novo, vai dando permissão ali para o inimigo, vai dando legalidade, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Tem uma hora que cai e não levanta mais. Esse é o perigo da inconstância. Às vezes a pessoa pensa, só mais um traguinho no cigarro. Mas só um golezinho na bebida. Mas só uma festinha para mim ir. Só mais uma voltinha que eu vou dar no mundo. É a inconstância. Pode se tornar um caminho sem volta. Aqui essa palavra está falando das pessoas que já são impossível renovar de novo para o arrependimento. Por quê? Porque já caíram no pecado da apostasia. A mente já ficou cauterizada. A mente não sente mais. Agora existem duas maneiras da gente interpretar esse texto. Existe a fé reformada e existe a fé tradicional também. Os tradicionais, os pentecostais. A fé reformada, quando olha para esse texto, a fé reformada diz, não, esse texto está falando de pessoas que nunca foram salvas. Porque a fé reformada, ela acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. A fé reformada acredita que não tem como perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então aqui está falando de pessoas que caíram e são impossíveis renovar de novo para o arrependimento. Agora, irmãos, eu entendo um pouquinho diferente.
Porque se aqui está falando que é impossível reconduzir aquela pessoa para o caminho da salvação, é porque uma hora aquela pessoa estava no caminho da salvação. Caiu, é impossível reconduzir. Você só reconduz quem estava no caminho. Eu já entendo um pouquinho diferente. Então a fé tradicional, quando olha para esse texto, a fé tradicional entende o seguinte: não, aqui está falando de pessoas que eram salvas, mas que caíram e é impossível renovar para o arrependimento. E eu entendo assim também, mas respeito todo tipo de interpretação. Agora, sabe o que acontece, irmãos? Qualquer que seja a interpretação correta, da mesma maneira, essa palavra tem que nos dar um temor. Porque de qualquer jeito fica ruim para essa pessoa. Se a pessoa nunca foi salva, pode ser que a pessoa foi para a igreja, a pessoa recebeu as bênçãos do Senhor, a pessoa até sentiu a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, pode ser que foi curada, pode ser que recebeu um milagre, pode ser que essa pessoa até experimentou a bondade da palavra de Deus, mas essa pessoa não seja salva. Pode ser que essa pessoa não seja salva. E aí, quando nós olhamos para o livro de João, João também fala uma coisa assim interessante. João fala de pessoas que estavam na fé, que estavam na igreja, mas saíram, se afastaram de uma vez por todas. Aí João explica, João fala, ó, esses saíram de perto de nós, porque esses nunca foram dos nossos. Está vendo que interessante? Então, irmãos, isso é preocupante também. Porque pastor William quer dizer então que corre o risco de mesmo a pessoa indo para a igreja, frequentando os cultos, dando glória, corre o risco da pessoa não ser salva? Segundo a fé reformada, irmãos, eles entendem assim. Agora, como eu disse, eu entendo um pouquinho diferente, porque eu entendo que nós podemos sim, tem como perder a salvação. Porque a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que estavam ali na fé, de pessoas que eram até discípulos de Jesus, mas que no final retrocederam. A Bíblia fala daqueles que retrocedem. Só pode retroceder aquele que está indo adiante. Quem não está indo adiante não tem como retroceder. Só retrocede quem está indo adiante. Quem não se lembra de Judas? Jesus certa vez prometeu que os 12 discípulos ali dele iriam, irmãos, até mesmo julgar as nações, julgar os anjos, julgar as nações. E nós vemos que no final o que Judas fez? Judas retrocedeu, Judas perdeu a salvação, irmãos. Judas se matou e não foi salvo. Então eu acredito que existem pessoas sim que podem perder a salvação. Então, dito isso, irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas que até experimentaram o poder de Deus, as bênçãos do Senhor, mas caíram. É impossível renovar para o arrependimento. E aqui vai explicar, ó, na parte B do versículo 6, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Sabe o que essa palavra fala? Essa palavra está falando que quando a pessoa cai, desiste de Deus, abandona Deus, isso se torna uma desonra pública. Envergonha o nome de Deus, irmãos. Isso é algo muito sério. Aqui está falando que essa pessoa está crucificando de novo Jesus Cristo. Sabe o que essa palavra está querendo dizer? Jesus não vai vir nessa terra e morrer de novo, não por nós, irmãos. A chance que nós tivemos foi só essa, quando ele veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem mais chance, ele não vai vir aqui de novo morrer pelos nossos pecados também não. Por isso que nós temos que alertar, saia dessa vida de pecado. Nós temos que chegar, irmãos, nós temos que ser profetas. Não podemos ter medo de falar não. Não podemos ter medo de desagradar não, irmãos. Não podemos ter medo da pessoa ficar com raiva da gente não. Pode até ficar com raiva, mas tem que ficar com a palavra, irmãos. Porque a palavra pode chegar um momento que vai produzir frutos. É na nossa família, é nos nossos vizinhos, é no trabalho. Tem hora que a gente tem que falar mesmo. Se converta, conserte a sua casa, senão certamente você vai morrer. Deixa a pessoa ficar com raiva, pelo menos fica com a palavra. Né, irmãos? Porque muitas vezes, se a gente quiser só agradar, nós vamos só falar aquilo que a pessoa quer ouvir. E a pessoa fica mal acostumada. Se a gente chegar, não, pode continuar com essa vida mesmo, no final dá tudo certo, Deus te ama. Ama, irmãos. Mas Deus também julga. Certa vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito dessa frase. Foi até o finado, né, Silvio Santos que falou. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente, mas foi mais ou menos assim. O finado Silvio Santos disse o seguinte: quando nós estamos com a razão, Deus ele é o nosso advogado. Mas quando nós estamos errados, Deus é o nosso juiz. Então temos que andar no caminho certo.
Então aqui está falando de pessoas que caíram, é impossível renovar para o arrependimento, e essas pessoas sujeitam o nome de Deus à desonra. Ontem mesmo nós estávamos no evangelismo, e ali eu estava conversando com 2 senhores. Esses 2 senhores conhecem a palavra de Deus, irmãos. Eles estavam me ensinando algumas passagens da Bíblia lá. Mas vai olhar a vida, irmãos. Está lá naquela vida, né, de bebida, de vício, morando na rua, vivendo aquela vida miserável, conhecendo a palavra. Então é aquilo que Jesus falou: esse meu povo me louva com os lábios, mas e o coração? O coração está longe. E ali eles falaram de largar os vícios, né, que é difícil de largar os vícios, que não tem como largar os vícios. Eu falei, tá aqui um exemplo de quem largou os vícios e nunca mais voltou. Ah, mas você teve opinião. Eu tive opinião, mas eu tive um Deus que me deu força para manter a opinião, porque minha opinião sem Deus não é nada. Nossa opinião sem Deus não é nada, irmãos. Tem pessoas que chegam para mim e falam: William, você conseguiu largar as bebidas, as coisas erradas, porque você teve opinião? Eu falei, eu tive opinião, mas eu tenho um Deus que é mais forte que a minha opinião. Minha opinião sem Deus é a mesma coisa que nada, irmãos. Quantas vezes nós não falamos que vamos fazer alguma coisa, quando vê que não, nós já estamos falhando? Nós não mantemos a nossa opinião, mas nós temos um Deus, irmãos, que Ele sim é capaz de nos guardar para que a gente não venha tropeçar, meus irmãos. É Deus que nos sustenta, né, a nossa opinião, não. Então estava conversando com eles ali, e nós vemos, irmãos, a palavra aqui está falando que aqueles que começam, que caem, né, e não voltam mais, estão desonrando o nome de Deus. Agora, por quê? Por que Deus trata tão duramente pessoas que fazem isso? A palavra aqui, vai nos explicar. Versículo 7, diz assim, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Vou explicar essa parte aqui. Sabe o que está falando? Está falando que aquela terra que recebe a bênção de Deus, e essa terra dá frutos, essa terra dá uma boa colheita, que essa terra que dá boas plantações, essa terra é a terra que recebe a bênção de Deus. Nós somos considerados na Bíblia também, né? Nós somos comparados com terra. Terra boa ou terra ruim. Nós somos comparados com terra. Já viu aquele crente que muitas vezes chega em você e fala: e aí, terra? Como é que você está, terra? É porque nós somos comparados com terra, irmãos. Então o que acontece? A terra que recebe a chuva, vocês já perceberam, né? A chuva de Deus é algo abençoado, né? Irmãos, esses gramados de Brasília, passa 3, 4, 5 meses o gramado seco, né? Aquela secura toda, fica até feio, né? Aquele gramado seco, aquela secura toda. Eu trabalho na irrigação. A gente trabalha irrigando canteiro, gramado, a gente irriga tudo isso. De Brasília, né? Esses canteirozinhos de Brasília, que os irmãos vêem, tudo bonitinho. É a gente que irriga as florzinhas. Agora os gramados. Às vezes nosso chefe fala assim: olha, eu quero que vocês molhem a grama. A grama está muito seca. Irmãos, a gente fica molhando a grama todo dia. Molha a grama. E ainda às vezes o chefe chega e fala: vocês não estão molhando a grama não? Misericórdia, estamos molhando todo dia. Só se despejar uns 10 caminhões ali todo dia. Mas sabe por quê, irmãos? Porque quanto você pode molhar, por mais que você molhe, muitas vezes a grama ainda continua seca. Agora já reparou que só é dar uma chuva, irmãos, uma chuva, a grama já começa a ficar verdinha? É as bênçãos de Deus. Porque a chuva já vem com todos os nutrientes que aquela terra precisa, irmãos. Nada vem tão abençoado igual a chuva do Senhor. A água pode até dar uma ajudazinha ali, mas a chuva do Senhor é que é capaz de mudar, de fazer a transformação. É assim na minha e na sua vida também. A gente pode ouvir milhares de coisas boas, coisas certas, conselhos bons, de tudo quanto é pessoas, irmãos. Mas quando a gente ouve uma palavra de Deus, só isso já basta para transformar a nossa vida. Para fazer a gente frutificar. Então Deus está falando assim, a terra que recebe a chuva de Deus, e frutifica, e dá boa colheita, e dá bons frutos, essa terra é que é a terra abençoada. Agora, olha só no versículo 8, o que diz aqui. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Muito forte, né, irmãos? Muito forte, mas quem está falando é Deus, é a palavra dele, né? Não é o pastor que está inventando. Então aqui está dizendo, mas a terra que recebe essa mesma chuva, essa mesma bênção, mas essa terra produz espinhos. Eu creio que na sua tradução deve estar escrito abrolhos, né?
Abrolhos é isso, é erva daninha. É aquilo que não presta. Não sei se os irmãos já mexeram com braquiária, aquele mato. Braquiária, né? Chama. Aquilo lá não serve para nada, né? Todo mundo quer arrancar, quer jogar fora. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Lá em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer, lá em Gênesis capítulo 3, que quando Adão e Eva pecaram, aí Deus lançou algumas maldições. Não lançou? Alguns castigos? Lançou maldição sobre Adão, sobre Eva. Lançou maldição sobre a serpente, mas lançou maldição sobre a terra também. Deus ele falou, a partir de hoje, por causa disso que vocês fizeram, por causa do pecado, a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Isso é uma maldição. Então a Bíblia aqui está falando, a terra que recebe essa mesma bênção de Deus, essa mesma chuva, mas produz coisas ruins, essa terra é uma terra amaldiçoada. É uma terra inútil e logo será queimada. Isso é muito forte, irmãos. Isso está falando das pessoas que recebem as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus. Irmãos, Deus ele é bom não só para os crentes, não. Deus ele é bom para todo mundo. Deus ele é bom tanto para o crente como para o ímpio. A Bíblia não fala que o sol ele nasce para os justos e para os injustos? A Bíblia não ensina que a chuva cai tanto para os justos como para os injustos também? Deus é bom para todo mundo. Agora tem pessoas que respondem essa bondade. Tem pessoas que não respondem. Você já lidou com pessoas ingratas? Você já teve ali que conviver com pessoas ingratas? Pessoa ingrata, por mais que você faça coisa boa assim, você ajuda, você faz tudo de bom, quando você precisa de ajuda, a pessoa vira as costas. A gente fica até chateado, né? Aí a gente ensina, não, nós temos que fazer o bem sem olhar para isso, sem querer nada de volta, sem querer nada em troca. Irmãos, o certo é fazer isso. Mas vamos confessar, a gente fica ou não fica chateado? Poxa, eu fiz o bem para aquela pessoa, ajudei, me esforcei, fiz de tudo e agora a pessoa não está nem para mim. Sabia que Deus também, ele olha da mesma maneira? Abençoei, curei, salvei, fiz milagre, deu fôlego de vida e está produzindo coisas ruins? Aí Deus está aqui comparando com o que, irmãos? Com a terra que é amaldiçoada. Isso é fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não dar valor à obra de Deus, não ter amor pela obra. Lá em Jeremias 48:10, não precisa abrir, mas vocês podem anotar se quiser. Jeremias 48, versículo 10, sabe o que diz ali? Maldito todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É a Bíblia que está falando, irmãos. Então olha só como que Deus considera. Isso, irmãos, não ter amor pela obra de Deus, ser relaxado na obra de Deus, não ligar para as coisas do Senhor, isso Deus ele considera fazer a obra de Deus relaxadamente. Deus ele considera dessa maneira. Deus ele considera como uma maldição. A gente não ligar, irmãos, para as coisas de Deus é considerado uma maldição na Bíblia. É a Bíblia que diz. Não ter amor pela obra, não ajudar a obra, não ajudar os santos, não fazer nada pela igreja. Isso Deus ele considera uma maldição. E nós vamos entender aqui como que Deus abençoa aqueles que perseveram, irmãos. Nós vamos entender. Então muitas vezes a pessoa chega na igreja destruída. Às vezes a pessoa chega na presença de Deus arrasada. Às vezes a pessoa não tem nada, às vezes está precisando de uma cura. Às vezes a pessoa chega enferma, precisando de uma cura, de um milagre, e Deus cura, Deus faz um milagre, Deus opera. Às vezes Deus abre uma porta de emprego, às vezes Deus dá casa, dá carro, dá família, dá tudo. Aí o que a pessoa faz? Começa a produzir coisas ruins. Vai para o mundão, começa a envergonhar o nome de Deus, vai beber, vai se drogar, vai xingar, vai ficar com o coração endurecido, vai perseguir os crentes, xingar os crentes. Às vezes acontece isso, produzindo coisas ruins, produzindo coisas que o diabo gosta, e aí não recebe a bênção de Deus. Aí é como se estivesse produzindo espinhos e abrolhos. Observou que tem terra que produz coisas boas e terra que produz espinhos e abrolhos? Por isso que essas pessoas caíram, por isso que essas pessoas não podem ser reconduzidas ao arrependimento, mesmo tendo experimentado tantas bênçãos do Senhor. E isso não acontece só no mundo, o mais preocupante é que muitas vezes acontece na igreja também. Dentro da igreja, a igreja é composta de ex-drogado, ex-viciado, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-forrozeiro, né, irmãos? Não sei se é o caso aqui, mas às vezes na igreja tem, aí ó, ex-forrozeiro, antigamente tocava forró no mundão, teclado. Então, irmãos, a igreja é composta de ex. Agora, se você for também, quando você vai evangelizar,
muitas vezes no hospital, ou numa cracolândia, ou numa casa de recuperação, nesses lugares assim, que muitas vezes a pessoa ainda não se entregou por completo, quando você vai para esses lugares, também tem ex-pastor, ex-evangelista, ex-obreiro, ex-diácono da casa do Senhor. Como eu disse, alguns ainda se arrependem e voltam, outros já não tem mais jeito, irmãos, infelizmente. É a palavra do Senhor que fala que existem pessoas que infelizmente não voltam. Então veja, começaram a produzir coisas ruins também, aí perdem a bênção do Senhor. Mas agora eu quero aqui continuar no texto, só para os irmãos entenderem uma coisa interessante. Versículo 9 diz assim, ó: amados, mesmo falando dessa forma, ainda bem que tem essa parte, né? Mesmo falando dessa forma, essa forma mais dura, mas olha só o que o escritor diz: estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Irmãos, mesmo muitas vezes Deus falando de uma forma mais dura conosco, Deus, Ele está convicto de que Ele tem coisas melhores para mim e para você, coisas relativas à salvação. Irmãos, nós temos que praticar coisas que acompanham a salvação. E as boas obras, elas acompanham a salvação. As boas obras não salvam. Ninguém pode falar, eu sou salvo por obras. Não, boas obras não salvam. Mas elas acompanham a salvação. Certa vez Tiago falou, olha, você mostre a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das obras. É como se Tiago estivesse falando assim, você diz que tem fé, mas cadê as obras? A fé sem obras, ela é morta por si só. Como é que você diz que tem fé, mas cadê as obras? Cadê a mão no arado? Cadê servir ao Senhor? Cadê servir à igreja? E você diz que tem fé? Eu sou filho de Deus. Quando nós estamos no mundão, nós somos criaturas de Deus. Nós temos que ouvir a pregação para deixar de ser criatura e se tornar filhos de Deus. Porque a palavra de Deus fala, né? Veio para o que eram seus, mas os seus não o quiseram. Mas todos aqueles que o quiseram, que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Marcos 16,15 fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então no mundo nós somos criaturas. Mas quando nós ouvimos a palavra, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que aceitar essa palavra. Então aqui diz, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Temos que produzir nas nossas vidas coisas próprias da salvação. A Bíblia diz, por que me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? E aqui no versículo 10 diz, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque essa parte tem tudo a ver com o que nós estamos passando, né, na igreja também. Olha só que interessante. De um mês para cá, né, mês passado para cá, algumas semanas atrás, algum mês para cá, quando a família do irmão Jonathan, né, falou que eles têm essa obra no mês das crianças, eles têm essa obra, né, essa obra linda ali, com as crianças. Então no mês das crianças, irmãos, desde que eles entraram aqui, é que eles já tinham falado, né, pastor, a gente tem essa obra, na outra igreja a gente tinha mais dificuldade, né, para fazer, mas aqui eu creio que se o Senhor compreender, eu creio que vai dar tudo certo. E nós temos essa obra aqui, se os senhores concordarem, é só no mês das crianças que nós vamos ter que estar um pouquinho mais ausentes para estar aí atendendo algumas agendas. Foi tudo conversado e nós entendemos, né? Então chegou o mês passado, a irmã já me mandou a agenda e falou, pastor, esses 2 meses nós vamos estar assim mais ausentes, mas logo depois que acabar essa obra, se Deus quiser, vamos estar de volta somando de novo. Então, irmãos, nós abençoamos. E aí, sabe o que nós fizemos? Nós conversamos, né? Pedi para minha esposa conversar também. E nós conversamos com todos os obreiros aqui da igreja. Falamos, olha, a família vai estar ausente, alguns cultos aí. E só a família, né? Já é bastante gente ali, né? Já são mais trabalhadores para a obra. Então eles vão estar ausentes. E na igreja sempre nós sabemos, né? Que às vezes uma pessoa pode estar doente, ou com problema com o outro, fica ausente também. Então nós falamos para todos os obreiros, falou, vamos precisar de ajuda nessas semanas que eles estiverem ausentes. E aí nós conversamos com todo mundo, né, irmãos? E aí o que a gente percebe? A gente percebe, né, que tem irmãos que
estamos juntos, pastor, estamos aí. Tem irmãos que ajudam os santos. Mas, irmãos, vamos falar a verdade? Nem todos. Às vezes, no nosso momento de mais dificuldade, irmãos, às vezes mesmo a gente conversando, pedindo ajuda, a gente vê que um ou outro não ajuda, um ou outro não comparece, não aparece, e muitas vezes a gente não sabe nem o que está acontecendo, porque muitas vezes nem fala o que está acontecendo. Então, como é que o pastor fica nessa situação? Poxa, muitas vezes a gente fica até triste, né? Poxa, conversei com os obreiros, mas está tudo na mão do Senhor, irmãos. E sabe o que está falando aqui? Vou até repetir para os irmãos entenderem. Amados, versículo 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá. Está ouvindo? Está prestando atenção? Deus não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Quero dizer, irmãos, que todos que ouviram, né, o apelo do pastor, todos que ouvem quando a igreja está passando dificuldade, e todos que ajudam, Deus não é injusto. Deus não é injusto e Ele vai recompensar a cada um. Cada obreiro, cada obreira. A nossa pastora Quitéria, né, que nem congrega no ministério, mas falou, pastor, vou estar ajudando também. E todos os domingos ela compareceu. A nossa irmã Irenilde estava viajando também, né? Ela compareceu e está aí. Então Deus está falando, Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer, irmãos, e Ele vai abençoar cada um. Abençoar aqueles que ajudam no momento de dificuldade. Porque às vezes no momento de festa é muita gente, mas no momento da luta são poucas pessoas. No momento do churrasco, irmãos, é muitas pessoas que aparecem. Mas no momento do luto, quando você está ali no caixão, velando alguém, né, que você está ali sofrendo, quantas pessoas aparecem, né? Às vezes muitos nem aparecem. As pessoas se tornam poucas, irmãos, porque é no momento de mais dor que existe. Quando é o momento do aniversário da igreja, tem até que pedir cadeira emprestada. No dia do aniversário, a gente tem até que sair por aí pedindo cadeira para os outros pastores emprestados, irmãos. Momento de festa. Mas no momento da luta, da peleja, irmãos, é sempre os remanescentes, os guerreiros que Deus levanta para este lugar. E eu sempre aconselho esses jovens. Falo, os jovens, vocês não desistam. Vocês não pensem que isso que vocês estão fazendo é em vão, não. Chegar aqui 5 horas, né, 5h30, ficar ensaiando. Não importa, irmãos, quantas pessoas estejam no culto, não importa, os jovens estão sempre ali, fazendo o melhor, louvando e adorando ao Senhor. A Bíblia fala, portanto, 1 Coríntios 15:58, diz assim, portanto, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus não vê como o homem vê. Às vezes o homem pode olhar assim e não dá nada, mas Deus está olhando assim falando, esses são os que eu vou abençoar, irmãos. Tem coisas que são desprezíveis aos olhos do homem, mas enche os olhos de Deus, irmãos. Então, não podemos desistir, porque Deus, Ele não é injusto. E Ele vai abençoar a perseverança de cada um. E aqui diz, aqueles que ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ou seja, não podemos desistir, né? Temos que perseverar até o fim. Aqui fala aqueles que continuam, aqueles que ficam até o fim, irmãos. Deus ainda vai abençoar muito esse ministério. Esse ministério é só um bebezinho. Então todos que estão enfrentando as lutas que nós enfrentamos juntos, todos vão ser abençoados juntos também, irmãos. Você crê? Esse ministério só tem 4 anos, irmãos. Já passamos por tudo. Eu entendo que tudo que Deus está permitindo a gente passar é para que a gente venha ter experiência. É para que a gente venha se manter firme na alegria, na bonança, mas para que a gente aprenda a perseverar também na dificuldade. Já pensou se tudo fosse bom na nossa vida? Se tudo fosse bom, se tudo desse certo, a gente ia ser os crentes mais relaxados que existem. Sabe por quê, irmãos? Tudo dá certo, não precisa orar tanto assim, não. Não precisa orar, não precisa acordar de madrugada, não. Ler a Bíblia, eu vou ler um versículozinho ali de vez em quando, e tá bom, tá tudo dando certo. Irmãos, o maior perigo que existe é a prosperidade. É o maior perigo que existe. Tem pessoas que deixaram de servir a Deus, mas estão prósperos no mundão. Esse é o maior perigo, porque eles pensam, Deus está me abençoando, irmãos. Mas cadê os frutos? Porque a prosperidade não é igual o homem pensa, não é só coisas materiais. Prosperidade, irmãos, é você ser mais do que vencedor em tudo. É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença.
é com marido convertido ou sem marido convertido, é em tudo. Isso é você ser próspero. Prosperidade é a ausência de necessidade. E o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades, independente das lutas que nós passamos. Então muitas vezes a pessoa também tem uma falsa ilusão, irmãos, que muitas vezes a pessoa pensa, não, a palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar o necessitado, o pobre, o estranho. Sim, a palavra de Deus diz que nós temos que ajudar o pobre, o necessitado, o estranho. Só que olha o que está falando aqui. Está falando de pessoas que ajudaram os santos. O que é ajudar os santos? É ajudar a igreja. Deus, Ele abençoa quem ajuda a igreja, irmãos. Deus, Ele abençoa. Agora, infelizmente, tem vidas que não querem ajudar a igreja. Quer prosperar, quer vencer, quer ter emprego, quer ter casa, quer ter carro. Muitas vezes quer ser até visto. Quer sair pregando para todo lado. Mas não quer ajudar a igreja. Até ajuda os de fora, mas não está ajudando os de dentro. E aí? A Bíblia diz também, né? Enquanto puder, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem são os domésticos da fé? Os santos. É a igreja. Então Deus, Ele nos abençoa quando a gente ajuda o estranho também, os de fora. Mas Deus nos abençoa também quando a gente ajuda a igreja. Essas mulheres guerreiras que estão sempre orando aqui nas consagrações. Os irmãos, as irmãs que limpam a igreja quando ninguém está vendo, só Deus. As irmãs que limpam a igreja, né? Fecha a porta, para não ter perigo, né? Fecha a porta, aí a câmera dispara o alarme. Eu tenho que fazer o quê? Desligar a câmera para não ficar disparando, né? Aí o que acontece, irmão? Só Deus está vendo e o pastor. O pastor vê, né? Porque o pastor tem que ver se foi a irmã que entrou aqui mesmo ou se foi um ladrão, Deus o livre, né? Então, irmão, só Deus está vendo e o pastor. Mas sabe de uma coisa? Já é suficiente. Já é suficiente, irmãos. Então, as irmãs que limpam a igreja, os irmãos que vêm para ficar na porta, os irmãos que vêm para adorar, os irmãos que vêm para ajudar. Nada é em vão, irmãos. Às vezes você pensa, nossa, pastor, parece que está tudo ali, parece que não está dando em nada. Não, irmãos. Você vai ver a quantidade de bênção que Deus vai derramar na sua vida e na vida da sua família também. Vocês vão ganhar muitos para Jesus também, através da sua fé, através da perseverança. E aqui no versículo 11 diz, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. Essa mesma prontidão que nós estamos mostrando aqui, nós temos que mostrar até o fim. A igreja é uma coisa engraçada, né? A igreja é uma coisa engraçada. Muitas vezes eu fico percebendo assim, rapaz, mas a igreja tem umas coisas que é até engraçado. Irmãos, chegou uma época que as pessoas estavam vindo mais no domingo, né? No domingo estava vindo gente de tudo quanto é lado vindo para a igreja. Nos domingos. E nas quintas-feiras estava aquela dificuldade. Aí eu falava para os obreiros, estamos precisando das quintas-feiras também. Na quinta-feira estamos precisando de ajuda também. Está vindo mais no domingo. Aí percebeu que 2 semanas para trás agora está ao contrário. Quinta-feira está vindo um monte de gente. E no domingo deu uma diminuída. Mas é por causa dessas situações, irmãos. Agora você crê que nós que estamos passando dificuldade juntos, nós vamos nos alegrar juntos, irmãos? Você crê? Você crê nisso, irmãos? Até o fim. Por isso que fala, eu quero que vocês mostrem essa prontidão até o fim. Então se alguém estava pensando em desistir, estou desanimado, vou desistir. Não pense em desistir não, que a bênção não está no meio, a bênção está no fim. A bênção não está só no começo, a bênção não está só no meio, a bênção está principalmente no fim. Aqui diz que nós temos que perseverar até o fim, para que nós tenhamos a plena certeza da esperança. O que nos move é a esperança. Hoje eu estou passando dificuldade, mas amanhã eu vou receber a vitória. Hoje eu estou passando essa luta, mas amanhã Deus Ele vai me honrar nessa luta. Hoje eu estou orando por um familiar meu, mas amanhã eu vou ver o meu familiar dentro da igreja. É isso que nós temos que pensar, irmãos, nas nossas vidas. É a esperança que nos move. Pessoa, quando deixa de ter esperança, a pessoa deixa de viver. Já reparou? Quando a pessoa perde todas as esperanças, a pessoa deixa de viver. Quantos não tiram sua vida? Essas pessoas que tiram sua vida é porque não tem mais esperança. E elas não querem se matar, elas querem matar a dor delas. Mas deixam de ter esperança, irmãos. Mas nós estamos com o nosso Deus vai nos dar vitória. E aqui para encerrar no versículo 12 diz, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Aqui falou de duas pessoas que são negligentes. As que são negligentes é aquelas que eu falei, né?
Ah, para mim tanto faz, eu vou para a igreja só de vez em quando mesmo, de vez em quando eu ajudo, do jeito que tá bom. Pessoas negligentes. Mas aqui está falando que nós temos que imitar, imitar aquelas pessoas que pela fé e pela paciência receberam a herança prometida. Você já viu aquele crente, irmãos, que morre crente? Aquele crente ali que já combateu o bom combate, que já completou a carreira, que já guardou a fé? Você já viu essas pessoas? Não sei se você já reparou. Você já reparou quando essas pessoas morrem? Que até a fisionomia daquelas pessoas é uma fisionomia tranquila? Uma fisionomia serena? A pessoa até quando morre na presença de Deus, você olha assim, nossa, mas essa pessoa está tão bonita. Olha só, mesmo morta está bonita. O brilho do Espírito Santo, né, na vida daquela pessoa. Agora, irmãos, eu já vi um vídeo, que esse vídeo me deixou assim meio perturbado. Pessoas que morreram, ali dá para perceber, pessoas que morreram afastadas de Deus, irmãos. A cara de terror das pessoas, a cara de terror, a fisionomia triste, fisionomia assim até mesmo de sofrimento, de dor, assustado. Uma vez, eu não sei se eu coloquei no grupo, eu acho que eu coloquei no Instagram, um videozinho, irmãos, um vídeo tão forte. Pessoas assim que antes de morrer, as pessoas estavam vendo demônios. A gente não vê, a gente não enxerga o demônio, mas dava para perceber que aquelas pessoas estavam vendo demônios vindo buscar elas. Se eu achar esse vídeo, eu vou colocar lá no grupo para os irmãos verem. É muito forte. Então as pessoas ficam ali assustadas, querendo fugir, irmãos. E as pessoas quando vê que não morrem, assustadas. Agora as pessoas que morrem muitas vezes pregando ou louvando, morrem na presença do Senhor, irmãos, muitas vezes morrem até sorrindo, morrem com aquele olhar sereno, aquela fisionomia boa. Então nós temos que imitar essas pessoas, irmãos, que perseveram até o fim. Eu não sou muito assim antigo de fé, né? Eu vou fazer 11 anos de fé, né? 11 anos que eu me converti. Mas eu sempre observei pessoas, né, mais velhas na fé do que eu. Pessoas mais velhas de igreja, pessoas que perseveraram, pessoas que já são idosas, pessoas que já passaram muito tempo na fé. Minha avó também foi um exemplo, né, de fé, que ela teve fé até o fim. Eu fico observando essas pessoas. As pessoas passaram por tanto sofrimento, perdas irreparáveis, né? Perdas muitas vezes de entes queridos. Mas pessoas que estão até o fim dando glória, dando amém, dando aleluia. São essas pessoas que eu quero imitar. Agora, como diz lá no meu serviço, né? Essas pessoas nó cegas, lá no nosso serviço não fala nó cego. Aquele que não quer trabalhar. Irmão, você vai imitar pessoa nó cega? Se você imitar pessoa nó cega, irmão, só vai trazer coisa ruim para a sua vida. A própria Bíblia fala, não siga o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores, não. Tem um ditado que diz, galinha que acompanha pato morre afogado. Então, irmãos, nós temos que imitar essas pessoas que perseveram até o fim na fé. Pessoas que são zelosas com a obra. Pessoas que são trabalhadeiras na obra, né? Pessoas que são dedicadas na obra. São essas pessoas que você tem que imitar, irmãos. Assim como essas pessoas imitam Cristo. Não estou dando glória para o homem aqui, não. Porque essas pessoas, elas imitam Cristo. O apóstolo Paulo falou, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, irmãos. São essas pessoas que nós temos que imitar. Certa vez eu fiz uma live, só para encerrar, irmão. Certa vez eu fiz uma live com um amigo meu, é o evangelista Jânio, né? Se ele estiver ouvindo a live, que Deus abençoe. O evangelista Jânio, certa vez me convidou para fazer uma live, e ele praticamente estava me entrevistando, né? Me entrevistando. Falei, mas rapaz, estou ficando famoso, né? E ele ficou me perguntando várias coisas, irmãos. E aí, a curiosidade maior dele era do evangelismo. Porque esse evangelismo que nós fazemos hoje, irmãos, desde que nós nos convertemos é que a gente faz evangelismo. Não é só 4 anos de igreja, a gente faz evangelismo, já vai fazer 11 anos. A primeira igreja que nós congregamos não tinha evangelismo. Aí eu cheguei no pastor, por isso que às vezes é bom ter ousadia, né? Cheguei no pastor, claro que fiquei com medo de levar uma bronca, mas eu cheguei e falei, pastor Ezra, o que o senhor acha da gente criar um grupo para evangelismo e a gente fazer, já comecei a me empolgar, né? A gente fazer umas camisetas e a gente arrecadar, né, dinheiro para comprar as coisas para o evangelismo, pão com mortadela, refrigerante. O que o senhor acha da gente fazer isso? Ele falou, William, se é isso que Deus colocou no seu coração, vá em frente. E aí nós fizemos as primeiras camisetas. Grupo ID era o nome, Grupo ID. Era a arte, irmão Jesus, nem sabia fazer arte direito, era só um nome escrito aqui, né? Mas, irmãos, a coisa mais linda, começamos a evangelizar. Hospital de Ceilândia, Hospital de Taguatinga, e o pastor tocava violão, igual o irmão Jesus toca, né? Louvores, muitas almas se converteram a Jesus. Muitas almas, irmãos, começaram a ir para o culto nos lares também, hoje em dia já são pastores, pregam nas igrejas. Tudo começou com um pequeno grupo.
Certa vez eu e o pastor Esdra entramos dentro do hospital de Ceilândia. Tinha uma senhora lá que a gente percebia que a senhora já estava nas últimas. Estava com aquelas coisas dentro do nariz, né? Cheio de coisa na veia. E estava inconsciente. Ela não abriu os olhos e ela não falava, estava inconsciente. Aí a filha dela, quando viu a gente com a camisa, eu e o pastor, ela pediu para a gente orar pela essa senhora. Ela falou, é minha mãe. Ore pela minha mãe. Minha mãe está aí, ó, o médico já desenganou. Ore pela minha mãe. E aí, irmãos, nós começamos a orar. O pastor começou a orar, estendeu as mãos, eu estendi as mãos também. Começamos a orar. Essa senhora, ela estava inconsciente e não falava. Sabe o que aconteceu nesse dia? Essa senhora começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas estranhas, irmãos. Me arrepiei todo, saí do hospital chorando. Foi uma das experiências mais fortes que eu já tive. Porque a mulher não falava. Mas quando nós oramos, ela falou, foi em línguas. E ali eu tive discernimento que Deus estava batizando com o Espírito Santo. A filha dela também começou a chorar, irmãos. Chorou. E ali quando eu saí daquele hospital, eu saí cheio de Deus naquele hospital. Então ontem no evangelismo mesmo, eu já estava até falando para Deus, Deus, nós temos que buscar mais para que o Senhor nos use mais, para a gente ganhar mais almas. Irmãos. Irmãos, olha só, quando a gente vai para o evangelismo, nós temos que entender uma coisa. Quando nós vamos para o evangelismo, nós temos que ir para levar amor. É para levar amor, irmãos. Nós vamos encontrar com pessoas sujas, nós vamos encontrar com pessoas bêbadas, nós vamos encontrar com pessoas drogadas, pessoas que estão até fedendo. Irmãos. Mas nós não podemos negar uma palavra. Nós não podemos negar nenhum abraço. Ah, pastor William, eu vou ficar doente. Vai não, porque Deus é que dá a cura. Deus é maior do que a doença. Irmãos, fala assim, eu estou fazendo sua obra, me dê livramento. Irmãos, nós é que matamos a doença, não é a doença que nos adoece não. Porque se precisar de dar um abraço, nós temos que dar. Porque Jesus, ele morreu de braços abertos para mostrar que ele abraçou toda a humanidade. Então nós vamos encontrar o alcoólatra, o drogado, o fedorento. Desculpe a palavra, né, irmãos? Mas nós não podemos negar nada. Porque nós tivemos uma experiência ontem, o Senhor se jogou lá no chão, né? Eu e o irmão Jesuíno fomos pegar ele, pegamos, levamos para o outro lado, irmãos, ficou aquele cheirinho. Mas, irmãos, tudo para a honra e para a glória do Senhor, não podemos negar ajuda. Porque, sabe por quê? Vou falar por quê. Porque hoje nós podemos nos considerar melhor que aquelas pessoas, né? Não, hoje eu estou melhor do que aquelas pessoas, mas amanhã nós podemos estar no lugar daquela pessoa. E aí? E aí somos nós que vamos precisar de um abraço. A pessoa quando está no hospital também, a pessoa se enche de doença, de bactéria, de tudo. E aí? Se formos nós que estivermos nessa situação, nós não vamos querer que pessoas também estejam ali para nos abençoar? Então, quando nós vamos para o evangelismo, nós temos que levar amor, irmãos. Palavras agradáveis, palavras de bênção. Se tiver que exortar, exorte também, mas é com amor. E aí, nós perseverando até o fim, é Deus que vai nos dar a vitória. Nós vamos ser essa terra que produz bons frutos e vamos ser abençoados. Amém, irmãos? Quem crê, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Foi essa palavra que Deus nos deu. E eu creio que Deus, ele vai estar, irmãos, nos ensinando cada vez mais.